Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem deixamos a paz de Cristo. Estou muito feliz, estou no meu canal, no nosso canal, o canal Boa Semente, para transmitir para vocês e comentar as revistas da editora Betel Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre, finalzinho, lição de número 12, e já está deixando saudade. Esse trimestre foi escrito pelo nosso bispo Abner e nós estamos estudando hoje a lição 12 que fala sobre Daniel. É uma lição tremenda e você não pode perder, como todas as outras. Então, se você está chegando agora, quero dizer para você que a gente trabalha aqui com liderança, escola bíblica dominical, temas em geral, geralmente lidados aí à religiosidade cristã, e também temos vídeos, pregações, devocionais e trabalhos de EBD. Mais de 300 vídeos aí do semestre passado, trimestre retrasado, ano passado, desde 2017 para cá, nós temos feito esse trabalho que tem sido uma bênção. Então, se inscreve no nosso canal, clica ali no like, clica também no sininho em todas as atualizações, porque sempre que tiver um vídeo novo, uma pregação nova, um culto ao vivo, você vai ser avisado e você não vai perder nenhum conteúdo, tá bom? Tudo isso que eu quero compartilhar com vocês, Deus tem colocado no meu coração para compartilhar contigo. E eu quero nesse momento agradecer a você que é o nosso assinante do canal, que é membro do canal Boa Semente. Olha, tem cada vez mais crescido o número de pessoas que são membros do canal Boa Semente. Aquele que é membro, ele não tem... ele acessa, né, vídeos exclusivos que eu preparo para ele, já que eu tenho muito conteúdo que nem dá para colocar aqui no YouTube. Então, essas pessoas têm vídeos ali mais aprofundados. E você vai estar me ajudando e você cancela quando você quiser. Seja membro aí do canal Boa Semente. Mas você que é membro precisa acessar os vídeos. Você precisa entender que tem uma área só para você, com vídeos exclusivos só para você. Não deixe de assistir. Também, você que é apoiador do canal, não me abandona não. Você que é apoiador, que é um outro sistema, eu estou preparando uma área especial para vocês lá no meu site, juliocesarmedeiros.org, onde vai ter uma área só para vocês, onde eu vou ter conteúdo escrito que vai proporcionar para vocês aí um conteúdo mais aprofundado. Então, se você está interessado em vídeo, seja membro do canal Boa Semente. Se você quer conteúdos, né, escritos, e-books, você vai para o Apoie-se. E assim você vai estar nos ajudando. Olha, pega a sua revista, um copo d'água e o café que eu vi na última aula, que é a leitura, a bebida, né, talvez principal aí do Brasil, porque depois da vinheta a gente volta para comentar essa lição sensacional. Roda a vinheta. Tá pronto já. No final tem uma dinâmica também, o que vai ser muito interessante você aplicar na sua aula. Olha, gente, muito legal também, o pessoal gostando muito das dinâmicas. A dinâmica é uma parte importante aí da sua aula, porque faz com que o aluno reflita sobre aquilo e faz com que você possa trazer e fixar o conteúdo, tá? Então, no momento que ele pratica, no momento que ele faz junto com você, no momento que ele elabora as tarefas que você está passando ali, você vai fazer com que ele possa ter aquele conteúdo fixado. A gente aprende mais aquilo do que a gente faz do que aquilo que a gente ouve. Tem tudo a ver com a lição de hoje, tá? Vamos lá então? Vamos lá. Olho na tela. Olho na tela, olho na tela. Nossa lição é a lição de número 12. O fiel experimenta socorro divino mesmo diante de tempo, mesmo em tempos de crise. Lição de número 12. Vamos lá. Bom, a nossa parte pré-textual, ou seja, a parte que vem antes do início ali do texto da revista, temos o texto áureo. Os justos clamam e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias, está no Salmo 34:17. Verdade aplicada, o fiel vivencia o cuidado de Deus para a sua vida, mesmo no dia mau. Essa é a nossa verdade aplicada. Cortou um pouquinho. Os objetivos da lição são 3, né? Explicar que o Senhor fecha a boca dos leões, mostrar a importância de termos uma vida de oração e ressaltar que o Senhor sempre nos dá escape. Esses são os 3 aí objetivos. Você que é nosso aluno já sabe disso. Aqui está o tópico 1, aqui está o tópico 2, aqui está o tópico 3. Você precisa bater tópico por tópico aí e verificar se você está realmente atingindo os objetivos propostos aí pela lição.
Bom, então, o texto de referência é o texto onde está escrito, o texto que é onde base, né, a Bíblia, o texto bíblico baseado. Daniel 6, então os príncipes, versículo 4, então os príncipes, os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então Daniel, 21, falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Muito bem, esse é o texto aí de Daniel, capítulo 6, é o texto da sua referência, que mostra o momento de Daniel na passagem mais conhecida, né? Daniel na cova dos leões. Vamos lá, subsídio ao professor. Então vamos falar agora sobre pontos importantes para que você dê a sua aula. Bom lá, nesse subsídio eu quero falar para vocês então, sobre o livro de Daniel, introdução ao livro de Daniel. Por que você deve estudar esse livro, né? O livro de Daniel fornece um relato das experiências de Daniel e outros judeus fiéis que foram levados cativos para a Babilônia. Gente, na lição passada, na 11 e na 10, eu tenho falado sobre isso, sobre o cativeiro babilônico. Então hoje eu não vou repetir isso, preciso que você que não assistiu esse vídeo, assista a lição de número 10 e 11, porque eu falo sobre todo esse processo de aculturação, processo de deportação de Daniel e dos jovens que foram juntos com ele, beleza? Então aqui eu estou só apenas remontando a isso, lembrando você desse fato importante, que Daniel é um desses cativos lá. E a ideia desse livro, né, é justamente mostrar que o povo de Israel se manteve fiel mesmo quando estava fora da terra de Judá, mesmo quando estava fora de Jerusalém, mostrando que a fidelidade, ela não importa, ela não está relacionada com o local onde você está. O livro de Daniel conta que mesmo distante da pátria deles, ali da pátria natal, eles permaneceram, esses jovens permanecem fiéis ali, mostrando que a fidelidade não está relacionada ao templo, nem a Jerusalém necessariamente, nem à sua terra ali, que era a terra da promessa, que era a terra da provisão, que era a terra que mana leite e mel, que havia sido prometido, como você está acompanhando com a gente desde o começo na lição número 1, que havia sido prometido ali a Abrão, né, lá na terra dos caldeus, mas o livro de Daniel, ele mostra justamente que essa promessa de fidelidade de Deus e a fidelidade do homem não estava restrita à terra. Tanto é que mesmo quando Israel não estava mais na terra, quando esses remanescentes não estavam mais lá, Deus se manteve fiel, na mesma proporção que os homens, mesmo fora da terra, se mantiveram fiéis. Amém? Ficou mais tranquilo agora você entender o contexto geral, por que esse livro foi escrito. O livro de Daniel, ele conta essa história para que todos os judeus se lembrem da fidelidade de Deus e da fidelidade que eles tinham que ter mesmo que estivessem em terras estrangeiras. Por outro lado, o livro de Daniel, ele também fala desse desejo também de que Deus restaurasse o tempo anterior, quando eles estavam na sua terra. Então, ao mesmo tempo que é uma prova de fidelidade, também é um desejo, um clamor a Deus para que não esqueça da sua promessa, para que cumpra a sua promessa, para que um dia eles retornem para a terra natal. Bom, então esse livro se divide assim, né? O livro tem duas divisões principais que você pode fazer no livro de Daniel. Do capítulo 1 ao capítulo 6 contém a história de Daniel e os seus amigos, que nós estudamos ontem, semana passada, Sadraque, Mesaque e Abednego. Do capítulo 1 até o capítulo 6, culmina justamente com a lição de hoje, o capítulo 6, em que Daniel, né, vai para a cova dos leões. Mas, do capítulo 7 ao capítulo 12, ou seja, até o final do livro, ele já fala de visões proféticas. Então, ao mesmo tempo que é um livro que fala dessa fidelidade em terras estranhas, também é um livro que remete o povo judeu a confiar em Deus, porque haveria um tempo em que Deus restauraria a nação de Israel. Então ali ele tem as profecias que estão relacionadas ao retorno do cativeiro, os 70 anos que Deus dá a Daniel, né, que seria o tempo do cativeiro, o tempo que eles estariam fora, e também além disso, né, a restauração de todas as coisas, o tempo do fim. Termina o livro de Daniel
com um anjo dizendo para ele, Daniel, sela a palavra desse livro, né, porque ele é para o tempo do fim. E termina o livro de Apocalipse, que é outro livro de revelação, e que mostra também falando sobre a Deus terminando falando para João, não cele as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Daniel, então, ele tem muita semelhança com o livro de Apocalipse, né? Daniel está em terra estrangeira, João está exilado na ilha de Patmos. Tanto Daniel está exilado, porque ele está fora da sua terra em Babilônia, como Daniel também está exilado, né, fora da sua terra ali, porque ele foi lançado na ilha de Patmos. Daniel foi perseguido porque era fiel. João foi perseguido por causa de Cristo. Daniel era fiel a Deus, a Jeová, e João era fiel a Cristo. Daniel fala das 70 semanas, do cativeiro, do tempo do fim. E João também recebe de Cristo as profecias acerca do tempo do fim, a tempo de últimas coisas, da nova terra. Daniel profetiza a respeito da terra, que o Israel voltaria 70 anos, e João está falando da terra, da nova terra, da celestial, da Jerusalém, que é descida do céu, adornada, né, como a esposa, né, trazida ali, no caso, ao Cordeiro, a Jerusalém, que é o local para onde os cristãos irão, enquanto a terra é o local onde os judeus aguardam. Então, esses dois livros são muito importantes, eles têm muita relação, a questão de fidelidade de Daniel, a fidelidade de João, elas andam juntas aí, são importantíssimas. Quando foi escrito esse livro? O livro de Daniel foi escrito por volta de 530 a.C., enquanto Daniel vivia na Babilônia, supondo que ele era um adolescente quando foi levado para a Babilônia. Mas no tempo que nós estamos estudando hoje, ele já estaria um senhor já de quase 80 a 90 anos, segundo aí os escritores, os estudiosos da época. A gente não sabe quem são os seus pais, né? Mas a gente só sabe que é Daniel. Bom, quem escreveu o livro de Daniel? O profeta Daniel é o autor desse livro, segundo Daniel 8.1, Daniel 9.2, também segundo 9.2 e 20, Daniel 10.2 também. O nome Daniel significa um juiz é Deus, ou o meu juiz é Deus, né? Isso aqui é interessante. Então, Deus é o meu juiz, ou seja, Deus é aquele que me julga. Nada se sabe a respeito dos seus progenitores, dos seus pais, embora pareça ter sido de uma linhagem real. Né? Daniel 1.3 mostra que esses jovens, né, e a história mostra isso, que apenas a elite era poupada. Ele foi levado para cativeiro babilônico, né, como parte da deportação dos judeus, cerca de 605, onde recebeu o nome de Beltesazar. Né? Ali você vê essa referência em Daniel, capítulo 1, 6 e 7. Quais são, então, os princípios, né, as lições tiradas de hoje, que a gente vai ver aqui hoje? Bom, ele tem quatro, na verdade, princípios. Primeiro, a fé. Né? Essa é a tônica geral dessa lição de hoje, falar sobre a fé de Daniel, porque não se curva diante aí de Dario. Depois o caráter, né? Eu vou falar muito sobre isso, essa lição fala muito sobre isso, embora o autor não toque diretamente nisso, mas fica muito claro para mim que fé e caráter andam juntos. Depois, o terceiro é os males da inveja. Por quê? Por causa da inveja, né? Porque Daniel chamava atenção, Daniel era um homem fiel, era um homem que fazia o seu trabalho, fazia suas obrigações, ele desperta a inveja ali da corte, né? Daquelas pessoas que vivem no palácio. Cuidado com as pessoas que vivem no palácio, cuidado com as pessoas que se aproximam do rei. Às vezes o problema não é nem o rei, às vezes são as pessoas que estão em volta do rei. Muitos reis erram, aqui vai para os entendidos, quem souber, quem entender, né, quem tiver o espírito entenderá. Muitos reis erram, não é nem porque eles são maus, eles erram porque são mal assessorados. Eles se assessoram por pessoas que não têm o Espírito de Deus, pessoas que não querem o bem do próprio rei. E para prejudicar o rei, eles fazem coisas más e induzem o rei ao erro. Você lembra da lição aí que nós estudamos lá atrás com Assuero? Assuero era um bom rei, mas estava cercado de pessoas maus. E você viu toda a inveja ali também presente ali, né? Então, fazendo para os dias de hoje, esse livro traz para a gente o mesmo ensino. Os males da inveja daqueles que estão na corte
corte. Quem são as pessoas que estão na corte? Geralmente, o que a história nos mostra, né? Que na corte vivem as pessoas mais influentes e elas vivem na corte porque elas não vivem na corte porque elas querem, elas não vivem na corte porque elas gostam do rei, elas vivem na corte porque na corte você tem vantagem. Você vive na corte, você sai do seu condado, do seu reino, da sua terra e vai morar no palácio em busca de alguma coisa. E essas pessoas que estão no palácio são pessoas que estão orbitando em volta do rei e adquirem ali certos benefícios. Olha só o que a história nos diz, do rei Luís XIV. Já ouviu falar? O rei Luís XIV governou a França e foi o ápice do absolutismo, que foi o tempo, né, histórico em que os reis eles eram extremamente absolutos, dominavam tudo. E essa foi uma tática interessante que ele usou, foi trazer todas as pessoas para dentro do reino. Os súditos mais notáveis ele trouxe para morar no palácio. E ele se alimentava junto com eles, andava com eles, se vestia com eles, e ele incentivava a intriga entre eles, porque cada pessoa querendo ficar melhor com o rei, né, ficar bem com o rei, entregava o seu companheiro. Assim, o Luís XIV sabia de todas as tramas, sabia de todas as coisas, porque um entregava o outro, né? Mas não sabendo ele também que essa intriga, esse palácio, né, ele era tomado por intrigas, por falsas verdades, né, por pessoas que difamavam umas às outras para ficarem bem. E essas pessoas que cercavam ele foram as pessoas que levaram ele também à sua derrota. No caso aqui que a gente está estudando, é bem similar, porque você tem um palácio, tem pessoas que estão cercadas de um palácio, que vivem naquele palácio, naquele ambiente palaciano, de intriga, de fofoca e de mentira, e que viram aí Daniel como uma pessoa que não se misturava, uma pessoa que fazia o seu trabalho, uma pessoa que não era um adulador, não era um bajulador. Vai a dica, os entendedores entenderão. Né? Cuidado com os bajuladores, com aqueles que estão sempre ninguém te abraçando, mas por trás estão com uma faca. Né? E Daniel não era desse tipo. Daniel era um homem sério. Você vê todo o texto ali, Daniel é um homem compenetrado com uma missão. Primeiro, ele estava ali, entendia a ação de Deus na sua vida que o fez com que ele parasse naquele local. E segundo, que ele estava preocupado com a restauração do povo de Israel. Então, esse caráter de Daniel levanta aí os invejosos. Sempre que nós quisermos fazer a vontade de Deus, sempre que nós não quisermos ser bajuladores, não quisermos viver no palácio, não queremos viver na corte, não queremos viver como estrelas em volta de sol, não queremos benesse por ser amigo do rei, que esses são os perigosos amigos do rei, você vai ser tido como invejoso, você vai ser visto como aquele diferente, aquele que quer ser melhor, mas não é, simplesmente você está fazendo o seu papel, como é o caso de Daniel. Né? Tem um termo muito interessante que aconteceu durante a ditadura, quando foi instaurada a ditadura, que foi um período extremamente complicado para o Brasil, porque as liberdades foram cerceadas. Quando foi assinado o decreto, né, alguém falou assim, olha, nós não temos medo dos generais, nós não temos medo dos coronéis, nós temos medo do motorista do coronel, dos guardas que estão na rua. Né? Por que ele quis dizer essa frase? Por que essa frase entra para a história? Porque nem sempre são as pessoas que estão no poder que realmente são mais ou que estão com mais intenções, mas infelizmente há pessoas subordinadas que agem como se fossem os chefes, que agem pior do que se fossem chefes, né? Que agem pior do que aquelas pessoas que realmente têm um mando e usam esses editos, essas normas para se prevalecer contra os mais fracos, contra aqueles justamente que não têm acesso ao rei ou que não têm acesso ao poder. Fique atento com isso, preste atenção. E por último, o mal que desejamos aos outros retorna para nós mesmos, né? Porque você sabe essa história que Daniel não se existe um conluio aí para derrubar Daniel, para destruir Daniel. O primeiro episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego aconteceu no reino ainda de Nabucodonosor. Esse conluio, né, pactuaram ali em volta para tentar pegar Daniel. E pegaram Daniel porque Daniel orava 3 vezes por dia, né, às 6 ao meio-dia e às 18 horas, voltado para Jerusalém. Isso mostra que ele tinha esperança, né, no retorno para Jerusalém. Né? Ele entendia que ali era o local sagrado dele, ali era o lugar santo. Né? Então ele estava voltado para ali. Esses homens viram, observaram, as pessoas que fazem intriga, os invejosos, maliciosos, falaram assim, vamos pegar ele nisso aí, vamos fazer um edito que proíba que as pessoas adorem qualquer outro Deus,
Deus ou qualquer outro ser que não seja o nosso rei. E fizeram com que Dario assinasse isso, Dario assina, e quem vai ser julgado, né? Quem vai cair nisso? O próprio Daniel, que tinha bons relacionamentos com o rei, apesar de não ser alguém ali palaciano, ou seja, alguém envolvido nessas políticas, porque se ele fosse envolvido nas políticas, ele não teria sido entregue pelos seus amigos. Como ele não fazia parte da panela, ele foi jogado aí nessa situação. E Dario não teve outra coisa a não ser, né, punir, né, ao Daniel, embora contra a sua vontade, porque não era esse o seu desejo, né? Afinal de contas, acabou que o amigo dele ou uma pessoa chegada acabou caindo no próprio decreto que ele fez. E como vocês aprenderam que a palavra do rei não volta atrás, ele não pôde voltar atrás nessa situação. Daniel então deixa muito claro ali, como o da Sadraque, Mesaque e Abednego anteriormente, que ele estava confiante nas mãos de Deus. Se tivesse que morrer, morreria. Então aqui também não é a ideia de uma fé absurda, no sentido de que, vou entrar na cova e vou sair vivo. Não é essa a ideia da fé que está passando aqui. Como o Sadraque, Mesaque e Abednego, não, nós vamos entrar na fornalha e não vamos morrer. Não era isso que passava pela cabeça deles. A ideia deles era que mesmo que tivessem que morrer, a fé deles permaneceria. Foi o caso de Daniel. Daniel entendia que mesmo que ele tivesse que morrer, não tinha problema a morte para ele. Ele não estava com medo da morte. Daniel não tinha medo da morte. Ele tinha fé em Deus, que se fosse vontade de Deus, ele seria liberto. Se não fosse, ele morreria. Mas a fé dele levava ele a entender que não deveria adorar a ninguém como Deus. Por outro lado, a figura de Dario, do Nabucodonosor, antes, né, representa a ideia dos monarcas da época, porque eles se viam como Deus, eles foram treinados para ser Deus. Na cabeça deles, eles eram deuses. Nabucodonosor se via como Deus, as pessoas se prostravam diante dele, a guerra estava na mão dele, a vida das pessoas estava na mão dele, ele decidia quem morria e quem vivia. Então, esses monarcas, esses reis, eles se viam como deuses, eles eram criados como deuses, né? Por isso que não era difícil eles pedirem adoração e era normal que as pessoas os adorassem. Só não era normal aonde? Na nação de Israel, porque Israel era uma nação, era um povo monoteísta que cria apenas num único Deus, que já havia dito a Moisés que não se deveria adorar a ninguém, nenhuma pessoa, só existe um Deus, não existe outro. Essa convicção, essa fé de Daniel fez com que ele não se prostrasse então diante de Dario, mesmo que ele achasse que fosse um rei, mesmo que um Deus, mesmo que ele se julgasse um Deus, isso não quer dizer que ele deveria ser adorado. Essa é a fé e a convicção. Mas diante desses males que as pessoas tramaram, elas mesmas, né, foram julgadas por ela, por esse problema, por esse ardil, né? Bom, e aí, dito isso, Bom, vamos lá, continuando. 1. Daniel não abriu a mão de sua identidade. Esta lição tem como objetivo pautar a fidelidade do cristão a Deus em tempos de crise. Essa é uma representação da cidade da cidade aí de Babilônia, né? 1.2. O espírito excelente de Daniel. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do caráter. Olha aqui o caráter aqui. Por isso que a gente vai fazer hoje um trabalho sobre o caráter, né? Daniel possuía um caráter admirado por todos. Que coisa boa, né? Desse 1.1, desculpe, eu pulei aqui, mas 1.1. Não é fácil fazer escolhas. Contudo, Daniel nos faz ver que precisamos ser assertivos em nossas escolhas. Mesmo habitando em uma terra distante e correndo risco de morte, Daniel decidiu ser fiel a Deus. Daniel guardou, né, a sua identidade. Essa é a chave desse tópico. Identidade tem a ver com caráter, né? Identidade tem a ver com fidelidade. Olha o nosso quadro hoje, está ficando bonitinho, mais organizado. E 1.3, um homem notável. Por causa da sua escolha de não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel alcançou graça e misericórdia da parte de Deus. Identidade também tem a ver com escolhas. Ok, que maravilha. 3 coisas: caráter, fidelidade e escolha. Podemos dizer que eu ensinei que Daniel tinha um caráter plausível. Ele era um homem, ele era uma pessoa sábia e irrepreensível em toda a sua maneira de viver. Eu acho que não é plausível a palavra que ele quis colocar, não, hein? Eu acho que não era plausível, porque plausível é alguma coisa que se acredita, né? Acho que era um caráter ilibado que ele quis dizer aí, né? Ou que poderia ser aplaudido e não plausível. Mas tudo bem, qualquer coisa aí, se você discordar,
comenta aí, deixa o teu comentário. Tópico 2. Integridade em tempos de crise. Assim como nos dias de Daniel, hoje o mundo atravessa uma crise de justiça sem precedente. Uma desintegração dos valores éticos morais. Aqui você vai falar sobre essa questão da integridade, né? Daniel, mesmo longe da sua terra natal e no meio de um povo estranho, se manteve fiel, né? Se manteve fiel. 2.1. Separado de seu povo e de sua terra. Aqui, tá vendo? Depois que a gente faz nosso resumo lá na frente, lá, nossa introdução, fica muito mais fácil. E eu ganho tempo não tendo que repetir tudo de novo, porque você já entendeu, você é pessoa inteligente. Aqui, separado de seu povo e de sua terra, Daniel era ainda jovem. Eu falei para vocês que ele deve ter ido lá na época de Nabucodonosor, né, com 16 anos, né, quando o reino caiu. E agora, mais velho, está sendo provado. Bom, decreto de morte. Após a adesão, enfrentando durante a preparação dos jovens para serem apresentados ao rei, agora Daniel e seus companheiros enfrentam um decreto do rei, determinando a morte de todos os sábios. A inveja moveu Caim a cometer o primeiro assassinato nas Escrituras, diante do fato do Senhor ter atentado para o seu irmão e a oferta que o mesmo oferecia, enquanto o Senhor não atentou para si. A inveja é um dos problemas principais. A inveja, ela é pecado. A inveja é pecado. E no caso aí de Caim, né, Caim sabia que tinha que ofertar da terra e acabou ofertando o que ele achava que tinha que fazer, e aí Deus recusou e ele ainda ficou com inveja ainda do seu irmão e o matou. A inveja é um problema sério. Se você tiver um estudo sobre inveja, cabe aí você trazer algumas referências aí sobre inveja, que vai acrescentar bastante aí na sua aula, tá? Essa ideia, integridade e inveja. Acho que as duas aí são importantes para você trabalhar aí na sua aula. Aqui, antes ainda, eu ensinei que, apesar da inveja e decretos de morte, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor são amparados por Ele. 3. O perigo da vaidade. O excesso de preocupação com a própria imagem pode trazer sérias consequências para si e para quem está próximo. Por vaidade, o rei Dario proporcionou a Daniel a maior crise de sua vida. A perspectiva de ser tentado como Deus foi por demais atraente como rei. Como eu estava falando por você, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, cuidado com as suas alianças e cuidado com a adulação. Não aceite aduladores, bajuladores. Não aceite pessoas que estão com você com interesse. Não aceite pessoas que estão com você, mas fala mal dos outros. Porque com certeza, se você trabalha com alguém, seja o seu empregado, ou o seu liderado, ou uma pessoa, você é um líder, você é um pastor e você tem proeminência, observe quem cerca você. Qual é o interesse delas ali? Não se cerque de pessoas bajuladoras, que são sempre paparicando, carregando sua pasta, abrindo porta. Hoje em dia a gente está vivendo um período muito difícil. Os líderes acham que as pessoas vivem para servi-las. Então, às vezes, transformamos as pessoas em pessoas que vão abrir porta, carregar mala e trazer água. Isso não define o caráter das pessoas. Ou então que está sempre com você. Cuidado com essas pessoas. Eu não estou dizendo que há problema em alguém abrir a porta do carro, carregar uma mala e trazer uma água. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que ser fiel é mais do que isso. Ser fiel nem sempre se revela por essas três coisas. Pelo contrário, são as pessoas bajuladoras, além de fazerem isso, elas adulam você, elas fazem com que o seu ego seja extremado. Deixam você lá em cima. Você é bom, você é o cara, você é o melhor pastor, pastorzão, né? Meu líder do coração. Eu tinha cuidado com isso. Foi o que aconteceu, porque Dario começou a se achar o cara. E não, na verdade eu já mostrei aqui que todos os governantes já se achavam mesmo deuses, né? E o que aconteceu foi os seus súditos ali insuflarem isso. E ainda hoje é diferente? Não, ainda hoje acontece isso. E muitas pessoas que não querem se render a esse sistema de adulação, de falsidade, de bajulação, são os mais punidos, são os que mais sofrem, que estão sendo jogados nas fornalhas da vida e jogados aí às covas dos leões da vida. Existem várias covas dos leões: covas da aflição, covas da amargura, cova da traição, cova da inveja, cova da blasfêmia, cova da mentira. A cova simboliza um buraco onde nós somos jogados para morrer, né? Muitas das vezes os líderes punem as pessoas porque ouvem os bajuladores.
Então cuidado com o bajulador, se afaste de bajulador, né? O bajulador, ele sempre concorda com você, ele sempre diz que você está bonito, mas por fora, ele, para trás, né? Ele fala mal de você, ele entrega os outros, cuidado, né? Então, observe, porque Dario ele acabou se deixando levar e isso tramou pela amizade que ele tinha com Daniel. Agora, quantas amizades são destruídas, né, por conta disso? Quantas amizades são deixadas de lado porque você ouviu alguém, porque você ouviu um bajulador, alguém que está carregando sua pasta, mas não é fiel? Porque ser fiel, como eu falei, é mais do que isso, né? Talvez uma pessoa que nunca teve acesso, inclusive porque esses bajuladores impedem que os outros cheguem perto do rei. Ele impede porque ele é importante para ele dominar o rei. Dominando o rei, ele consegue o que ele deseja para ele mesmo, e não para o próximo, ou não para o povo. Então, qualquer pessoa que se aproxime, mesmo que seja boa, principalmente uma pessoa boa, ele vai sempre tentar embarrar aquela pessoa. É por isso que você não consegue conversar com o rei, porque o rei está sempre cercado pelos seus súditos. Agora, o problema que a gente está vendo aqui, que eu estou fazendo aqui, é uma aplicação da lição nos dias de hoje, que é importante você ler o texto, entender o texto, mas aplicar nos dias de hoje, ou seja, você olhar os contextos que você vive e entender como você faz essa aplicação hoje. Quantas pessoas estão sendo jogadas na cova? Por quê? Porque simplesmente falaram a verdade. O bajulador, ele não fala a verdade. E quem gosta de ser bajulado não gosta de ouvir a verdade. Não gosta de ouvir os seus erros, não gosta de ouvir críticas, não gosta de ouvir alguém com um pensamento diferente, não quer ouvir todo mundo falando a mesma coisa. Nós estamos vivendo num mundo que todo mundo tem que falar a mesma coisa. Se falar uma coisa diferente, você vai para a cova. Foi o caso de Daniel. Daniel estava orando para Jerusalém, na direção de Jerusalém, ao Deus vivo. Todo mundo estava orando, pedindo alguma coisa a Dario. Então Daniel foi o diferente. Então joga o diferente na cova, né? Como se todo mundo tivesse que ser igual. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Eita, glória! Vamos lá, meu irmão, vamos lá, tem muita coisa boa aí. Fé em meio aos invejosos. A inveja é um sentimento de angústia, ou mesmo raiva perante o que o outro tem. A inveja gera rancor diante do sonho não realizado de possuir os predicados ou atributos do outro ser. Então é importante você pensar aí sobre o problema da inveja, né? A inveja quer o outro, quer as coisas que o outro tem. Isso é um perigo, um mal terrível, mal da inveja, né? É importante você falar aí sobre isso. Daniel e sua intimidade com Deus. Daniel mantinha um relacionamento diário com Deus. Os adversários de Daniel não conseguiram encontrar falta alguma nele, porque ele possuía um caráter irretocável. Ensinei que precisamos seguir o exemplo de Daniel em sua fidelidade a Deus e também vermos e podemos testemunhar sua providência para conosco. 3.3. Por causa da sua devoção a Deus, Daniel foi acusado de alta traição ao rei, mesmo após o decreto real dizendo que só poderia fazer petição ao rei Dario e caso fosse achado em falta seria lançado na cova dos leões. Ainda assim, Daniel não abriu mão de orar a Deus. Agora sim, material, reflexão sobre o caráter. Material, você precisa de papel. Você precisa de papel, caneta e tesoura. Você vai... Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui você vai precisar do seguinte material. Execução. Escreva cada frase em uma tira de papel, cada uma dessas frases aqui. Corte e dobre cada uma. Distribua entre os alunos e peça que os seus alunos abram as tiras de papel contendo cada uma das frases. Peça que leiam e comentem sobre o que foi lido e assim sucessivamente. Conclua reforçando sobre a importância do caráter nos dias atuais. Então, esses aqui são essas frasezinhas que você vai recortar. Primeiro, líderes carismáticos sem caráter. Olha, isso aqui é muito forte. Líderes carismáticos. O que é carismático? A pessoa que chama atenção, né? Que tem dom, às vezes, de pregar, de cantar, e ele é líder carismático. Tem carisma, mas não tem caráter. Líderes talentosos, mas não tem convicção. Ele tem grande talento, mas ele não é convicto da sua chamada. Então ele não prossegue naquilo que faz. Líderes poderosos sem princípios. Isso aí tem muito. Ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele é grande, mas é pequeno por dentro. Ele é poderoso, mas não tem princípio. E como ele não tem princípio, ele se vende, ele se deixa comprar.
Líderes intelectuais sem moralidade, tem muito conhecimento, né? Mas a vida dele moral é outra. Ele fala sobre família, mas a família é destruída. Ele fala sobre fidelidade, mas ele é infiel. E aí, eita glória, por aí vai. Chega que senão vai dar ruim. Líderes visionários sem valores, né? Ele tem visão, mas ele não tem valor. E como ele não tem valor, ele não consegue alcançar a visão que ele deu. Líderes espirituais, mas sem consciência. É um bom líder espiritual, mas não tem consciência alguma. Né? Eu tirei isso aqui, ó, citação de Myles Munroe, tá? Livro de 2015, O Poder do Caráter, muito bom, muito bom. Inclusive, essa dinâmica aí que eu estou propondo para você, que eu propus, eu retirei desse livro do Myles Munroe, né, que fala sobre o poder do caráter, e está aqui no meu livro também, né, Os 7 Princípios da Liderança. Tá? Os 7 princípios da liderança. Nesse livro eu falo justamente sobre a importância do caráter, né? Sem caráter o líder não vai a lugar nenhum. Sem caráter o cristão não vai a lugar nenhum. E aí vale aí uma provocação, né? Existem muitos crentes sem caráter, mas existem pessoas que não são crentes que têm caráter. Ter caráter não está relacionado a estar numa igreja. Ter caráter não está relacionado a ser cristão. Existem muitas pessoas que eu conheço que não são cristãs, são até ateus, mas têm caráter. Mas agora tem muitos crentes que não têm caráter algum, não são fiéis àquilo que eles servem, nem a eles mesmos. Costumo dizer que os maiores ateus não estão fora da igreja. Os maiores ateus estão dentro da igreja. Porque o que nós temos visto pessoas que dizem crer em Deus, se dizem cristãos, se dizem evangélicos e agem como se Deus não existisse. Agem como se Deus não estivesse vendo o que eles fazem. Eles pregam Deus, mas eles não vivem Deus. Esses são os piores ateus, porque se eles crescem em Deus, eles não fariam o que eles fazem. Se eles crescem, se eles tivessem temor a Deus, eles não viveriam como eles vivem. Por isso, esses são os piores ateus. Prezo mais uma pessoa que se diz ateia e que fala assim, olha, eu não creio, mas eu ouço, eu não creio, mas eu canto, eu não creio, mas eu vou, mas eu não creio em Deus. Deus ainda não se apresentou para mim, eu não conheço, do que aquele que está na igreja, que está com uma Bíblia embaixo do braço, mas que o seu comportamento é como que, não sei, que Deus que eles creem. O Deus que a gente crê não é. Então, ficou aí esse livro aí. Se você quiser adquirir, você adquire na nossa lojinha Boa Semente. Vai ser bênção para mim e para você também, que vai ter mais conhecimento. Conclusão. Os homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênção para promovê-lo. Verdadeiramente, a história de Daniel nos adverte que, em meio a crises, vale a pena ser fiel ao Senhor. Ah, sim, a nossa lojinha aí, Boa Semente, está todo vapor. Você que está comprando aí, tira uma foto do livro aí e depois você manda aí pra gente aí, a gente postar uma foto, tá? Vai ser um prazer aí estar compartilhando aí com você, depois aqui no vídeo aqui, tudo o que vocês estão fazendo aí por nós. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Sido bênção para você, se vai ser gostado, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like e dá o glória. Clica no sininho para ir em todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma coisa boa ou uma coisa nova, você vai ser avisado. Até a próxima. Paz.